de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Podem sentar os dois obreiros. Diz assim: E certa mulher, acharam, pessoal? Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia ou pensava: se tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada ou sararei. 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te... Presta atenção aqui, Jesus não está falando assim, ó, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Presta atenção agora, por favor, não deixa ninguém tirar sua atenção. E se alguém tirar sua atenção, senta em outro lugar, porque o momento da palavra é uma das coisas mais importantes no culto. A história da mulher com fluxo de sangue, ela nos mostra muitas lições para os dias de hoje. Esse, para mim, é um dos milagres mais extraordinários que Jesus já pôde fazer na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Talvez não pela gravidade da doença, não pela gravidade do problema que essa mulher estava enfrentando. Porque se a gente olhar por todos os milagres que Jesus fizera, há vários que eram impossíveis de ser realizados e Jesus fez. Por exemplo, Lázaro, que estava morto há 4 dias. Jesus vai e ressuscita a Lázaro. Qual desses 2 milagres aparentemente é mais impossível aos olhos dos homens? Ressuscitar um morto de 4 dias ou curar um fluxo de sangue de uma mulher? Ressuscitar. Também teve o caso da filha de Jairo, que Jesus também ressuscita, no mesmo contexto da mulher do fluxo de sangue. Se você continuar lendo aqui, Jesus passa, Jairo aborda Jesus e fala que a sua filha está terrivelmente doente. Nesse caminho, a mulher de fluxo de sangue toca em Jesus. Quando Jesus chega lá, a menina estava morta. Jesus faz o quê? Ressuscita a filha de Jairo. Então, é um dos milagres extraordinários. E outro milagre que você pode encontrar no livro de Lucas, capítulo 7, 11, é o milagre que Jesus ressuscitou também o filho da viúva de Naim. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem não é o milagre em si, mas é o cenário montado para a cura de uma mulher que era excluída da religião. Não foi a gravidade do problema, a gravidade da doença que ela tinha. A palavra diz que Jesus estava em caminho para curar a filha de Jairo, que estava morta, e diz que uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Jesus estava indo curar uma menina. Só que nesse trajeto, a Bíblia diz que uma multidão de pessoas, quando se fala de multidão, meu camarada, é muitas pessoas. Por quê? Porque quando Jesus vai fazer a transformação, a multiplicação dos pães e peixe, a Bíblia relata que aproximadamente havia ali cerca de 15 mil pessoas. Era 5 mil homens, coloca aí, mulheres e crianças, 15 mil pessoas. Então, quando fala de multidão, é aproximadamente 15 mil, 20 mil pessoas. Pensa Jesus andando no meio de uma multidão de 20 mil pessoas. Então Jesus, ele nesse trajeto indo para a casa de Jairo, uma mulher aparece no caminho da multidão. Ou talvez não necessariamente no meio.
porém ela estava sendo excluída por ser uma mulher com fluxo de sangue pela sociedade e principalmente pela lei, era excluída. Essa mulher sofria quantos anos? 12 anos de hemorragia. A Bíblia diz que ela já havia gastado todas as suas reservas com vários médicos. Porém, a palavra diz que eles fizeram ela só piorar cada vez mais. Não fizeram o caso da mulher. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, todas as suas reservas, para tentar curar o seu problema. E a Bíblia diz que ela tentou procurar todos os médicos, mas a sua situação cada vez piorava. Talvez aos olhos dela não havia mais jeito para o seu caso, pois já tinha tentado de todas as formas, porém sem êxito. Agora, o que a Bíblia fala sobre a mulher com fluxo de sangue? Não essa aqui, mas a mulher que tem hemorragia. O que a Bíblia fala? Se você ler no livro de Levíticos, capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz que quando uma mulher tiver no fluxo de sangue da menstruação, mais conhecido como menstruação, ela ficará impura por 7 dias. Impura por 7 dias. Quanto tempo? 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até o entardecer. Então a Bíblia fala assim: uma mulher que está nos seus dias, 7 dias, aquele que tocar nela também ficará impuro. Ela está impura. Quem tocar nela também vai ficar impuro. Continua dizendo que qualquer um que tocar na sua cama, na cama de uma mulher com fluxo de sangue, na cama de uma mulher que está com seu ciclo menstrual, nos seus dias, a Bíblia diz que ela está nesses dias, está deitada numa cama. E aquele que tocar na cama, de igual modo, ficará impuro. A Bíblia diz que essa pessoa tem que lavar as suas roupas, se banhar com água, e essa pessoa ficará impura até o entardecer. A Bíblia diz que qualquer um que tocar no lugar em qual essa mulher se sentar, também de igual modo. Está ali a mulher sentada numa cadeira, está no seu ciclo menstrual. A Bíblia diz que ela está impura. Qualquer um que tocar na cadeira que ela está sentada, essa pessoa também de igual modo vai ficar impuro. A Bíblia diz que ele vai ter que se banhar, vai ter que se lavar com água e ficará impuro até o entardecer. A Bíblia fala que se um homem se deitar com uma mulher que está nos seus dias de menstruação, e essa parte tocar nele, esse homem também estará impuro por 7 dias. Quanto tempo? 7 dias. Qualquer cama que se deitar, ou a qualquer poltrona que se sentar, ou aquele que tocar também ficará impuro. A Bíblia está falando assim: a mulher está no seu ciclo menstrual, o homem deitou com a mulher, apenas deitou. E essa hemorragia da mulher tocou no homem. A Bíblia diz que o homem também vai ficar impuro durante 7 dias. E de igual modo, se o homem sentar em qualquer lugar, aquele que tocar onde ele sentou vai ficar impuro. Se deitou em qualquer lugar, aquele que deitou no mesmo lugar que esse homem ficará impuro. Olha o que a Bíblia fala sobre a hemorragia. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto este durar, como nos dias da sua menstruação. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala: qualquer cama na qual ela se deitar, enquanto continuar o fluxo, estará impura, como acontece com a cama em que ela se deitar durante a sua menstruação, e tudo sobre o qual ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação, a sua impureza. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. A Bíblia diz: lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Quando ficar limpa do seu fluxo, continuará 7 dias e depois disso estará pura. É complicado, né? Claro que isso não acontece nos dias de hoje. Isso é lei, Levítico. Pensa comigo, uma mulher, alguém que durante 12 anos teve que viver excluída de tudo e de todos. Alguém que durante 12 anos não sabia talvez o que era receber um abraço de alguém, pois até os que tocassem nela também de igual modo seria impuro. Uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue. A Bíblia diz que durante 12 anos ninguém podia tocar nela.
Ninguém podia tocar aonde ela se sentou, ninguém podia tocar onde ela se deitou, ninguém podia chegar perto dela. Em Israel, as mulheres que estavam com fluxo de sangue eram separadas, eram excluídas. Diz alguns estudos teológicos que no tempo onde Deus tira, na saída do Egito, Deus tira o povo da escravidão, as mulheres que estavam nesse dia, elas tinham que ficar longe daqueles que estavam caminhando para a terra prometida. Tinha que ter um grupo afastado. Ela não podia se misturar com essas pessoas, porque se misturasse seriam impuros. Então essa mulher, humanamente falando, ela era uma mulher que era excluída por tudo e por todos, era impura, era rejeitada, não podia ser abraçada por marido, não podia ser abraçada por filho, por ninguém. Alguém que durante 12 anos de sua vida não poderia nem sequer convidar alguém para sentar ao seu lado, senão ambos seriam impuros. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Não deixe o cansaço vencer você, amém? Ela tinha perdido a esperança de viver, ou talvez perdeu até o gosto pela vida, porque a sua doença impossibilitava de realizar a maioria das suas tarefas e também de se aproximar de quem ela mais amava, de quem ela mais gostava. Porém, um dia, uma luz brilhou no seu caminho. Uma luz se acendeu no seu caminho e a sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Se você ler no capítulo 5, versículo 27, diz que ela tinha ouvido falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. E pensava que tão somente alguém falou de Jesus para ela e ela pensava assim, tão somente, se eu tocar na sua orla, no seu vestido, eu serei curada. Eis aí a importância de falar de Jesus para as pessoas. Se a gente olhar para esse contexto aqui, tem muita gente que sofre porque nós retemos o Evangelho. Tem muita gente que está doente da alma porque nós retemos o Evangelho. Tem muita gente que está morrendo da empresa que nós trabalhamos porque retemos de falar do Evangelho. Tem muitos doentes na nossa casa porque nós retemos de falar do Evangelho ou de Jesus. Tem muita gente que não vem para a igreja porque nós retemos de falar o Evangelho. Não conhecem a Cristo porque nós não apresentamos o Cristo. Ou seja, a importância de falar de Jesus para as pessoas, pois estão sofrendo porque não conhecem o Cristo das Escrituras. Talvez, se ninguém tivesse apresentado Jesus para ela, ela nunca seria curada, nunca seria salva. Vamos esquecer do curado, vamos agora tratar do salvo. Talvez, se ninguém falasse de Jesus para ela, ela nunca seria salva. Uma mulher que enfrentou tudo e todos, mesmo sabendo que muitos conheciam o estado em que ela se encontrava. Correu pelo meio da multidão, mesmo muito fraca, mesmo muito debilitada, pois sangrava muito. Ela naquele momento debilitada, naquele momento fraca, ela conseguiu alcançar o autor da vida. A palavra diz que ela conseguiu com muito esforço tocar na orla das vestes de Cristo. Porém, no mesmo instante, Jesus sentiu que dele saiu poder, saiu virtude. E ele virou para a multidão e perguntou: quem me tocou? Pensa comigo, 20 mil pessoas, 15 mil pessoas. A Bíblia diz que apertavam Jesus, empurravam ele para um lado e para o outro, tocavam nele, davam um empurrão nele. E ele para e pergunta: quem que me tocou? Alguém me tocou? Os discípulos responderam: Senhor, o Senhor não está vendo como essa gente está apertando de todos os lados? Como que o Senhor me fala quem te tocou? Como que o Senhor diz, alguém me tocou? Dentro da igreja, a gente consegue dividir dois grupos de pessoas. Através desse texto, a gente vai agora dividir dois grupos de pessoas. Quem são esses dois grupos de pessoas? A multidão. Qual é o outro grupo? Aqueles que tocam em Jesus. Dois grupos. A multidão. Qual é o próximo grupo? Aqueles que tocam em Jesus. Quem é a multidão?
A Bíblia fala que uma multidão seguia Jesus. Onde Jesus estava, lá estava ele também. Uma multidão, presta atenção, por favor. Uma multidão seguia Jesus. Pessoas seguiam Jesus. Pessoas iam atrás de Jesus. Essa era a multidão. Quem é a multidão, pastor? A multidão a gente pode classificar como a maioria. Pois sabemos que dentro da igreja existe a multidão de pessoas que segue Jesus e que aparentemente se interessa por ele. A gente pode ver um relato semelhante no livro de Isaías, capítulo 58. Esse é o exemplo, o estampado da multidão. Isaías 58, Deus fala para Isaías assim: Isaías, clama a plenos pulmões, ou seja, grita bem alto, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. Deus está falando assim: Isaías, clama alto, fala alto sobre o pecado do meu povo. Isaías 58 diz assim no versículo 2: mesmo nesse estado, mesmo em pecado, ainda eles me procuram dia a dia. Eles têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça, não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Eles têm prazer em se achegar a mim. Aí o povo falava assim: por que jejuamos nós, Senhor, e tu não te atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Deus fala assim: eis que no dia em que vocês jejuam, vocês cuidam dos próprios interesses de vocês e vocês estão exigindo que se faça todas as suas vontades. Para você entender, o que Isaías está falando aqui? Deus fala para Isaías: Isaías, está vendo esse povo? Clama para eles, do pecado deles, da transgressão deles. Fala para eles, Isaías, que mesmo nessa situação, eles vão me procurar, eles me procuram de dia e de noite, eles têm até prazer em querer saber da minha justiça, eles têm até prazer de querer saber quem sou eu. Aparentemente um povo salvo, um povo separado, um povo que toca em Jesus, aparentemente. Eis aí a multidão daqueles que até têm interesse, mas não fazem nada para herdar o reino dos céus. Pastor, está falando que salvação é pelas obras? Não. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforços. Pastor, está falando que eu preciso pagar preço para estar no céu? Não. Eu estou falando que o salvo se esforça, mesmo não dependendo dele. Olha a vida de um salvo, olha a vida de um condenado. É só você olhar para o culto. É só você olhar antes do culto. Olha para os minutos antes do culto. Olha pelo interesse dele na semana. Olha pelo interesse dele na palavra. Olha pelo interesse dele pelo culto domiciliar. Olha pelo interesse dele pelo culto em família. Olha pelo interesse dele da oração antes do culto. Nenhum. Nada. Zero. Olha pelo interesse dele da responsabilidade de estar no culto. Nenhum. Nada. Esse povo de Isaías era o mesmo povo de hoje em dia. Até vem para a igreja, até tem desejo de ouvir a palavra, até jejuam. Esse povo falava assim: por que jejuamos nós e o Senhor não atenta para isso? Por que nós afligimos a nossa alma e o Senhor não se atenta para isso? Deus está falando assim: porque no dia que vocês jejuam, vocês fazem isso por proveito de vocês. Vocês estão orando por proveito de vocês. Uma multidão que até aparentemente tem interesse, meu Deus do céu. A multidão é o tipo de pessoas que vive dentro da igreja, mas a igreja não vive dentro delas. A multidão é o tipo de pessoas que até conhece Jesus. Eles até conhecem Jesus, mas Jesus não conhece eles. Até conhece Jesus, mas Jesus não conhece eles. Se você ler em Mateus capítulo 25, vai falar sobre as 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Mateus capítulo 25 fala das virgens loucas e as virgens prudentes. 5 eram prudentes e 5 loucas. A Bíblia fala das virgens loucas que estavam aguardando a volta do noivo, porém elas não estavam preparadas. Como eu sempre falo, aparentemente alguém que conhecia Jesus, não é? Alguém que tinha desejo. Alguém que estava com as 5 prudentes.
Alguém que talvez tinha botija, mas não tinha azeite. Alguém até que se assentava para ouvir a palavra, ansiava pela volta do noivo. Alguém que estava todos os cultos. Alguém que ouviu o pastor pregar de dia e de noite, mas não estavam preparados. Essas 5 loucas, as 5 virgens loucas, se você ler no versículo 12 de Mateus capítulo 25, versículo 12, Jesus diz: em verdade, eu vos digo que eu não vos conheço. Espera aí, elas não conheciam Jesus? Elas não conheciam o seu esposo? Esposo que eu estou falando é o noivo. Queria voltar para buscar a noiva, a igreja. Eles não conheciam, sim ou não? As 10 virgens não ouviram falar de Jesus. Eles não estavam esperando pelo mesmo propósito. Elas não estavam em comunhão, as 10. Não estavam juntas. A Bíblia disse até que as 10 dormiram. Só que quando o noivo veio, 5 estavam preparadas, mas 5 não. A questão não é se eu conheço Jesus. A questão não é se eu sei de Jesus, o quanto eu leio de Bíblia diariamente. A questão não é o quanto eu frequento de culto, o quanto eu compartilho da palavra. A questão é: Jesus me conhece? Ele sabe quem eu sou? Será que ele já ouviu falar de mim? Será, pessoal? A nossa vida cristã não está somente baseada no conhecer a Deus, mas sim se de fato Ele nos conhece. Se Ele nos conhece. Se o nosso coração realmente testifica que somos filhos de Deus. Se você ler no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 8, diz que esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão eles me adoram. Esse povo me adora com os lábios, com a boca. Eles me honram com a boca, eles falam de mim, eles pronunciam o meu nome, mas o seu coração, o seu interior, meu Deus, está longe dele. Jesus mesmo fala sobre isso. A multidão faz tudo o que a religião lhe pede, mas não faz o que Cristo pede. Não faz o que Cristo pede. A multidão até carrega Cristo nos lábios, mas não carrega no coração. Pois a partir do momento em que levarem Cristo no coração, haverá como houve com a mulher hemorrágica, uma cura interior. Não serão mais o mesmo. Não serão mais a mesma pessoa. Terá mudança de pensamentos, mudança de caráter. O vocabulário do mundo foi jogado no lixo. Pensamento mundano foi jogado no lixo. A sua vida mundana foi descartada do mar do esquecimento. Ela é uma nova criatura. A Bíblia diz que não pode uma árvore boa dar frutos maus. Eu não posso dizer que eu sou salvo quando da minha boca são pronunciadas palavras ociosas. A Bíblia diz assim, que até pelas palavras ociosas que saem da nossa boca, teremos que dar cabo dela no último dia. Não pode de uma fonte de água doce jorrar água amargosa, meu camarada. Não pode você dizer que você é salvo, mas durante a semana cai em todo tipo de promiscuidade sexual. Não pode dizer que você segue a Jesus costumeiramente, fala dele para tudo e para todos, quando o seu interior não fala sobre isso. Caso contrário, o seu exterior só pode refletir aquilo que está do lado de dentro. Do lado de dentro. Jesus, ele curou essa mulher 2 vezes, uma na carne e outra na alma, pois ele mesmo fala: a tua fé te salvou. Ele não diz a tua fé te curou, não, a tua fé te salvou. Jesus certa vez foi curar um paralítico. O que Jesus falou para ele? Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Aí o povo perguntava assim: peraí, o cara está paralítico, quer andar? Jesus, conhecendo o coração de todos eles, falou assim: o que é mais fácil? Eu dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? O que é necessário para Cristo? A cura da carne ou a cura da alma? Da alma. O que importava para aquela mulher? Ser curada do fluxo de sangue ou sua alma ser restituída e resgatada pelo sangue do Cordeiro? A sua alma ser salva. Então primeiro Jesus salva a mulher, depois ele cura, porque primeiro ele fala: mulher, a tua fé
te salvou. A tua fé te salvou. Esse é o primeiro grupo, a multidão. Tem multidão dentro da igreja? Sim ou não? Tem o grupo da multidão dentro da igreja? Tem aqueles que falam de Jesus? Tem aqueles que ouvem falar de Jesus? Tem aqueles que vêm para o culto quase diariamente? Tem aqueles que jejuam, que lê a palavra? Aqueles que compartilham a palavra de Deus? Tem. Aqueles que seguem Jesus? Tem. Esse é o primeiro grupo. Esse é o grupo que não é salvo. Me desculpe, não é salvo. Pastor, peraí, não é salvo. As 5 virgens loucas tinham tudo isso, mas não eram salvas. Jesus fecha a porta, o noivo fecha a porta e elas ficam batendo na porta. Abre-nos! Jesus fala, eu não vos conheço. Agora, do outro lado do grupo, sendo representado pela minoria, existe o que deseja tocar em Jesus. O outro grupo, aquele que deseja tocar em... A mulher com fluxo de sangue era impura aos olhos de todos, mas aos olhos de Jesus era uma alma que necessitava de salvação. Ela ansiou tocar em suas vestes. Creio que no seu interior ela desejava ardentemente tocá-lo verdadeiramente. Eu creio que essa mulher hemorrágica não queria somente tocar na orla de Jesus, mas era o máximo que a religião permitia. Era o máximo que a lei permitia, tocar nas vestes. Ela não podia ir mais além. Ela não podia tocar no seu rosto, ela não podia tocar nos seus pés, ela não podia dar um abraço em Jesus. Ou seja, a mulher com fluxo de sangue era impura aos olhos de todos, mas aos olhos de Jesus era uma alma preciosa. Ela ansiou tocar nas suas vestes, desejava talvez abraçá-lo ou ser amada por ele, mas a religião não permitia. A sua atitude levou essa mulher o mais perto que ela conseguia, que era tocar nas suas orlas, tocar nos seus vestidos. Ou seja, a sua atitude levou essa mulher o mais perto que ela poderia chegar, aonde ela conseguia. Mas a sua fé levou para muito mais longe, aonde os pés não podem tocar, aonde as mãos não conseguiam apalpar. O desejo dela fez sair poder do Cristo que era seguido por multidões. Porém, naquele momento, somente ela foi justificada pelo anseio. Outro exemplo de alguém que desejou conhecer Jesus, livro de Lucas, capítulo 19, Zaqueu, um cobrador de impostos, chefe de publicanos. A Bíblia diz que Zaqueu era muito rico, mas era ladrão, era mentiroso, era traíra do povo de Deus. A Bíblia diz que Zaqueu, certa vez, ouviu falar que Jesus iria passar por Jericó, só que uma multidão seguia Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu não podia ver, porque a multidão o apertava, e ele era de baixa estatura. Aí a Bíblia fala que Zaqueu pega e sobe numa figueira brava para ver quem era Jesus. Olha o anseio para querer tocar em Jesus. Olha o anseio para querer conhecer Jesus. Lá embaixo uma multidão. Lá embaixo muitas pessoas que aparentemente eram salvas, mas o salvo estava lá em cima. Essa mulher de fluxo de sangue, aparentemente uma multidão que o apertava, queria seguir. Aparentemente um povo salvo, mas a salva era a excluída. A salva era aquela que estava muito longe da realidade, aquela que estava muito longe da religiosidade. Zaqueu sobe numa figueira brava. Aí Jesus olha para cima, Jesus fala o quê? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje me convém pousar em sua casa. A Bíblia diz assim, hoje chegou salvação a esse lugar, porque esse verdadeiramente era um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar aqueles que estavam perdidos. Aquele que estava perdido. Tinha uma multidão que seguia Jesus, mas Zaqueu estava na árvore. Tinha uma multidão que seguia Jesus, mas a mulher com fluxo de sangue estava impura, distante. Essas pessoas foram salvas e a multidão não. A multidão não. Mais um relato
de uma multidão e do outro lado, aqueles que desejaram tocar em Jesus. Baseado nesse esboço, eu lhe pergunto, e nós somos daqueles que só querem seguir, ser multidão, ou desejaremos pelo resto de nossas almas conhecer o Cristo que nos salvou e ansiar em tocar em suas vestes? Quem nós somos? Pergunta para si mesmo. Faça uma autoanálise. Será que você não é multidão? Será que você não é povo? Será que você não é aqueles que correm atrás dele, segue ele, está caminhando com ele, mas talvez ele não caminha com você? Talvez você é aquele que conhece ele, mas ele não conhece você? Certa vez, os filhos de Cefa entram numa sala, vê Paulo expulsando o demônio, e os irmãos falavam assim, peraí, eu acho que a gente pode fazer isso também. A Bíblia diz que os filhos de Cefa saem diante da presença de Paulo, lá na frente encontram um endemoniado, coloca a mão na cabeça dele e fala, em nome de Jesus, aquele que Paulo tanto prega, saia dele. O que é que o demônio fala? Conheço a Paulo e sei bem quem é Jesus. E vós, quem sois? Quem é vocês? Será que se hoje perguntar para o diabo, vamos lá, para o demônio, e aí demônio, você conhece tal fulano? Quê? Que fulano? Já pensou ele falar assim, conheço? É um homem muito usado pelo homem lá de cima. O que ele vai falar por Deus? Um homem muito usado pelo homem lá de cima. Conheço. É alguém que vive de joelho no chão. Eu nunca me esqueço, eu estou em cima desse altar e que Deus me fulmina se eu estiver mentindo. Eu contei aqui uma vez essa história. Minha esposa foi dormir, minha filha foi dormir. Era aproximadamente quase meia-noite. Fui tomar um banho, vesti a minha melhor vestimenta, um paletó, vesti uma roupa social, botei um sapato. Abri a porta, aí a minha esposa, vai aonde? Estava quase dormindo, falei, vou orar. Mas precisa se vestir? Sim. Fechei a porta, limpei a cozinha, limpei a sala, porque eu pensei, ele não vai habitar em lugar sujo. Limpei a cozinha, limpei a sala, o ambiente está tudo certo, dobrei meu joelho. Comecei a orar. Quando eu comecei a orar, meu camarada começou a me dar um medo, começou a me dar arrepio, meu coração começou a acelerar, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Alguma coisa de errada está acontecendo. Eu levantei o joelho, comecei a estender as minhas mãos para a cozinha, para a sala, falei, demônio desgraçado, se você estiver aqui, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Ficou tudo tranquilo, dobrei meu joelho e continuei orando. Deus é testemunho do que eu vou falar agora. No outro dia fui para a igreja. Eu na cadeira, com a mão no coração, com os olhos fechados, orando. Daqui a pouco do meu lado, uma mulher manifestou. Desgraçado! A mulher falava assim. Eu estava lá ontem à noite, eu estava impedindo a tua oração, mas o homem de branco estava do teu lado. Meu camarada, quando eu ouvi aquilo, quando eu fui orar, o diabo estava tentando impedir a minha oração, mas o homem de branco estava do meu lado. O autor da vida estava do meu lado. Já pensou? Diabo, e o tal fulano? Eu tento impedir a oração dele todo dia, mas o homem de branco não sai do lado dele? Um dia eu capotei o carro vindo para Brusque. Deus é testemunha. O carro virou uma Montana Combo. Não sei o que passou à minha frente. Eu vou virar o volante, capotei na beira do asfalto. Ninguém parou para me ajudar. Deus é testemunha do que eu vou falar agora, até porque eu estou em cima do altar. Eu lá de baixo subindo a ribanceira e não conseguia, e o carro caído lá embaixo que ninguém me ajudava. Daqui a pouco eu agarrado no mato consegui lá do outro lado de cima. Aí parou o meu cunhado, foi lá, me deu uma carona, chamamos o guincho veio, tirou o carro. O que aconteceu? Não sei, alguma coisa passou à minha frente e eu acabei caindo com o carro lá embaixo. Mesma coisa, dia de culto, demônio manifestou, demônio falou assim, ontem eu tentei te matar, desgraçado, mas o homem de branco não deixou. Uma coisa é você conhecer Jesus, outra coisa é ele te conhecer. Amém? Foi um dia, uma coisa simples, uma coisa básica. Foi um dia no cemitério, alguns obreiros sabem, alguns membros sabem, foi no meio do cemitério soltar meus cachorros, que eu costumo soltar eles para ir lá, fazer as necessidades dele.
portão do cemitério aberto. Era 11 e pouco da noite, quase meia-noite. Atravessei o portão do cemitério, os cachorros foram lá no canto no mato, tal, fizeram as necessidades. Voltei para casa. Tinha culto de libertação que a gente fazia, né? Oração forte, manifestou um demônio. Demônio assim, desgraçado, o que tu foi fazer lá no meio do cemitério? Tu passasse bem aonde é o nosso portal, a gente foi obrigado a fugir. No momento que a gente iria receber o nosso presente. Uma coisa que não tinha... Eu não percebi, não senti nada, mas na hora de passar no meio do cemitério, no portão do cemitério, tinha 2 demônios no portão do cemitério. Foi obrigado a fugir. Uma coisa é você conhecer Jesus, outra coisa é Jesus te conhecer. Amém, pessoal? Então leva para o seu coração isso. Seja como aquela mulher hemorrágica. Anseie por tocar em Jesus. Anseie por querer conhecê-lo cada vez mais. E não somente conhecê-lo, mas torná-lo conhecido. Anseie que os seus joelhos cheguem ao ponto de doer, estar calejado. Não porque você precisa dobrar o joelho para limpar uma fuga de um piso, mas porque você passa dia e noite constantemente ansiando aquele lugar solitário, onde ninguém pode ver, mas o autor da vida está te vendo. Onde ninguém pode te ouvir, mas como nós pregamos aqui na quinta-feira, eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas o que faz a separação entre vós e o vosso Deus é a vossa iniquidade, vosso pecado. Os ouvidos dele estão atentos, de Deus está atento, mas o que faz a separação de nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Ele estaria com os ouvidos abertos, meu camarada. Faça do seu quarto um lugar de guerra, por mais que lá está num sublime silêncio. Faça do seu quarto um lugar onde parece que o mundo está caindo, onde parece que tudo está desabando, enquanto parece que tudo está sob controle. Mas faça do seu quarto um lugar de guerra, mas um lugar onde você tem que vencer essa guerra. Amém? A rainha Elizabeth disse assim. A rainha Elizabeth, ela disse assim: eu prefiro chegar num lugar e ver um exército de homens armado até os dentes do que encontrar um homem de oração, porque um homem de oração faz estrago. Um homem de oração abala o inferno, meu camarada. Um homem de oração, você não sabe o que é um homem de oração, você não sabe. Há pessoas que talvez oram aqui, têm vida de oração, que sabem o que eu estou falando. Sobrenatural. Coisa surreal que acontece na nossa vida sem explicação. Amém? Se eu ficar falando muita coisa aqui sobre o que aconteceu na minha vida a respeito da oração, eu ficaria aqui até amanhã. Mas ore e você vai ver o que acontece. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Em nome de Jesus.